Olá, amigos do canal, bem-vindos a mais um vídeo do Dicionário do Investidor. Pessoal, esse é o nosso Day News, dia 21 de outubro. Está acabando o mês, onde eu trago para vocês as informações sobre fundos de investimentos imobiliários e fiagros. Estou começando a trazer FIINFRA, ainda não são todas as informações que saem no dia a dia de FIINFRA, mas estou começando a compilá-las e trazendo para vocês. Mas, no tudo, deixando vocês bem informados para começar o dia já bem preparados para os seus investimentos. Hoje nós vamos ter altas e baixas do dia, proventos do dia, fatos relevantes, relatórios gerenciais e comentários do Kiko. Vou pedindo vocês para deixar aquele like. Quem não for inscrito, por favor, já se inscreva no canal para a gente poder deixar claro para o YouTube que esse conteúdo que está sendo feito aqui é de interesse para vocês. Aviso a vocês, esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Os ativos citados não podem ser considerados indicações de investimentos. A responsabilidade de escolha é do próprio investidor. A rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Altas e baixas do dia. O IFIX subindo novamente 5 pontos aí, 0,2%. A subida aproximando novamente dos 3.000 pontos. Vamos ver se vai fechar novamente essa semana acima dos 3.000 pontos. Está com 2.992 pontos. Subiu hoje 8 pontos, fecha acima dos 3.000 pontos. Vamos aguardar. E semana que vem é a semana anterior à semana da divulgação das rendas. Então, acredito eu que podemos começar mês de novembro. A contrário de novembro do ano passado, que foi um péssimo mês para os investimentos, talvez a gente feche acima de 3.000 pontos esse mês. Entre os fundos imobiliários de modo geral, a maior alta foi o SJU 11, 15%, estava R$ 100, subiu para 115. Muito interessante. Não tem liquidez, acaba provocando isso, mas é um fundo que está iniciando aí, com o tempo pode crescer um pouco mais, quem sabe entrar até para o próprio FIX. O FINFV 7,71%, o PAB 11 6,02%, e o DAMT11, 4,88%. Esses três são fundos que têm prazo determinado, logo vão estar findando. Na verdade, o PAB11 não tem prazo determinado, mas tem problemas. O HCRI 11 subiu 3,97% e o ZIF 11 subiu 3,08%. Do lado das maiores quedas, o RBDS, é o RB Capital Desenvolvimento, caiu 14%, o NIU caiu 9%, o IDFI 11 caiu 5%, o HRDF 11 caiu 4,5%, IDFO 11 caiu 4,28% e o XTED caindo 3,44%. Agora, só os fundos que pertencem ao FIX. HGFF 11 foi a maior alta, subindo 1,72%. RVBI 11 subindo 1,67%. O CANIP voltando a subir, né? O KNP 11 voltando a subir 1,56%. O RBRY subindo 1,55%. O VGHF 11, outro que está voltando de uma queda, 1,27%. E o Kizu subindo 1,04%. O Kizu que já vem um bom tempo aí acima de R$ 8,00. Saudade daquela época que ele estava abaixo de 8. CARI 11 caiu 2,9%, BTRA 11 caiu 1,47%, RB aproximando aí a data do rendimento e ele caindo, BTRA 11, estranho. RBRF 11 caindo 1,39%, XP Industrial, após o anúncio do provento, acho que o pessoal não gostou, caiu 1,35%, XPSF 11, 1,29%, BTCR 11, 1,06%. Entre os fiagros, agora sim, tudo certo, a nossa lista, PLCA 11 subindo 2,07%, KNCA 11 subindo 1,48%, esse KNCA é um dos mais high grades que nós temos, o IAG 11 subindo 1,41%, FGA 11 subindo 1,2%, XPCA 11 1,09%, RBGO 0,83%. Das maiores baixas, NCRA 11 1,69%, era DataX, né? Então acabou caindo um pouquinho mais além do rendimento.
FZDA11 caindo 0,99%, GCRA11 caindo 0,25%, JGPX 0,18%, AGRX caindo 0,10%, EGAF 0,009%. Entre os FIINFRAs, maior alta, RB e F11 subindo 4%, pouca liquidez. CADIF subindo 1,22%, CPTI 11, 0,56%. Entre os lados das maiores baixas, IFRA 11 caindo 1,51%, Juro 11, 0,50% e XPID 11, 0,03%. São só 9, então sempre vão estar os 9 aqui aparecendo na lista, né? Fonte de dados, statusinvest.com.br. Proventos e anúncio dos proventos. Antes a gente teve o anúncio dos proventos. BTAL11 manteve os 83 centavos. E tivemos também aqui, para mim, agradável surpresa, o MORC 11 segurando, e o dividendo caiu pouco, R$ 1,10, caiu muito pouco o rendimento dele em comparação ao mês passado. Aqui o FIINFRA que eu coloquei ele aqui, na verdade ele é um FIPE, é o BDIV11, R$ 3,98, ele paga dividendos trimestrais. Por isso que deu esse percentual tão alto. No mais, essa lista já está colocada lá no nosso Instagram e também foi feito ontem um vídeo do anúncio dessas rendas. Fatos relevantes comunicados ao mercado. Edgar 11, em complemento ao fato relevante publicado 18/7, o administrador informa que o fundo firmou na data de hoje novo contrato de locação com a Boião Advogados, inscritos no CNPJ, o espaço de 439 metros quadrados, no 6º piso, por um período de 5 anos. Atualmente locado para as antigas locatórias que haviam sinalizado a devolução do espaço previsto para ocorrer em 31/10. Adicionalmente, a nova locação representa 2,74% da receita, em comparação com a receita de setembro de 2022, sem considerar a carência e os descontos que o fundo deveria arcar caso o espaço supressivo ficasse vacante. Ademais, se manteve o percentual de vacância do fundo em aproximadamente 54,05%. Conseguiram substituir um inquilino a tempo antes da saída. Tigar 11 anunciou final do período de preferência e início do período de sobras. O fator de sobras que cada um pode solicitar é 4,23. Bem alto esse fator de sobras. Eu esperava que ia diminuir, já que tinha um bom ágio. Estava valendo a pena fazer uma arbitragem. É lógico, quem fez logo no começo, né? E 4,23 significa que quem subscreveu 1 a 4 pode subscrever 4, quem subscreveu 2, 4 pode subscrever 8. É só pegar esse fator aqui e multiplicar pela quantidade de cotas que você subscreveu. Se você não subscreveu, você não participa das sobras. O SNCI 11 informou o final do período de sobras e montante adicional e também final da oferta, porque eles já todas as cotas foram adquiridas. 47 mil cotas nas sobras e 502 mil cotas nas cotas adicionais. Totalizar, ou seja, captaram tudo e mais os 20% que podia ser captados no SNCI 11. Parabéns ao pessoal fazendo mais um bom trabalho com captação de recursos. RBVA 11, esse aqui está em 2 páginas, foi assinada nessa data a escritura pública de compra e venda com alienação fiduciária para alienação do imóvel Ferraz de Vasconcelos, localizado na rua Santos Dumont. O imóvel Ferraz de Vasconcelos, de 954 metros quadrados de área locável, tem como contrato de locação firmado com a Caixa até agosto de 2024. A venda foi por cota R$ 5,19, o valor da venda R$ 8,60, ganho de capital de 1,62, nos próximos 3 semestres, o ganho de capital 1,62. Vai ser pago uma parcela por 4 semestres. Total de ganho de capital R$ 3,24. Isso vai manter os patamares de dividendos bem altos para o RBVA nos próximos 4 semestres. FLCA 11 vem pela presente informar os cotistas e ao mercado em geral que o gestor, por mera liberalidade, renunciou ao recebimento da parcela de taxa de administração referente ao mês de outubro,
que faz jus em decorrente dos serviços prestados ao fundo. AR11. O percentual máximo de sobras que cada cotista terá direito de subscrição será equivalente ao fator de proporção. Encerrou o período de preferência e vai iniciar o período de sobras, fator de sobras 14,4. A mesma coisa do TIGAR 11, você pega a quantidade de cotas que você subscreveu e multiplica por 14,4, é a quantidade de cotas que você pode subscrever nas sobras. Muita coisa. Relatórios gerenciais, BARI 11. O fundo distribuiu R$1 por cota, acumulando a distribuição de R$ 14,70 nos últimos 12 meses e R$ 11 em 2022. Considerando o valor de fechamento da cota em setembro, a distribuição mensal anualizada representa um retorno de 13,27%. É um bom retorno, mas talvez para high yield o pessoal queria um pouco mais. A distribuição anualizada representa uma distribuição de 15,31% em 12 meses e 11,42% em 2022. Para mim, 15%, levando em consideração que o IPCA dos últimos 12 meses foi 8%, é IPCA mais 7%, é muito bom resultado. O fundo adquiriu 20 milhões da série Sênior e 1,6 milhões da série Mezanino de um CRI pulverizado enquadrado na regra geral. O lastro possui uma LTV média de 47%, é uma boa LTV, e conta com 5% de subordinação na sua série Júnior. A série Sênior, a taxa é IPCA mais 7,75% e a série Mezanino, IPCA mais 8,75%. Boas aquisições do BARI 11. RBRY, distribuímos no mês R$1 por cota e contamos com a reserva acumulada de 66 centavos por cota. Nos últimos meses, vimos uma discussão e uma aversão aos fundos que têm exposição em IPCA por conta da deflação pontual dos meses de julho, agosto e setembro. Entendemos que essas deflações impactam pontualmente o resultado dos ativos no fundo e que entre as principais estratégias para minimizar a queda dos rendimentos estão os resultados acumulados que ainda não distribuíram, a parcela de ativos que possuem proteção contra a deflação mensal, o que minimiza os impactos nos proventos, e a diversificação de indexador na carteira. RBRR, ontem, eu já vou aproveitar e retificar, ontem eu falei do RBRF, o RBRR, ontem eu falei do FOF, então esse aqui hoje é do fundo de CRI. No mês de setembro, foi marcado para as seguintes movimentações do portfólio: investimento de 40 milhões em CRI Leroy, 80 milhões em CRI Leroy 2, operações de antecipação de locação IPCA mais 7,25 e IPCA mais 7,15. Bons CRIs. Respectivamente, o CRI foi originado e estruturado 100% pela RBR. Recebeu uma certificação de Green Bond pela consultoria resultante. Mais detalhes na página 3 e 9. Investimos 9 milhões no FI Valor Acri, integralizado 200 mil no CRI Urca Pinheiros, já existente na carteira. Distribuímos no mês de setembro 70 centavos, equivalente ao dividend yield de 12,9 ao ano. Contamos ainda com 60 centavos de reserva e aproximadamente acumulado de inflação ainda não distribuído de 81 centavos. Então ele deve conseguir, graças a essa reserva, esse acumulado, manter esse dividendo na faixa de 70 a R$1 até o final do ano. Um FIAGRO na lista aqui, a GRX11, conforme informado na última carta, a distribuição de dividendos no mês de setembro foi 13 centavos, equivalente a uma rentabilidade mensal de 1,3. No mês de outubro, a distribuição foi de 11 centavos, considerando o benefício fiscal, e a rentabilidade mensal seria equivalente à remuneração de 118% CDI. O resultado existente nesse mês veio primordialmente da nossa posição no mercado sucroalcooleiro e da venda de cotas de FDIC Xingu. Em meio a discussões sobre a régua adequada de distribuição de fundos de investimento de direitos creditórios, optamos em desinvestir dessa classe até termos mais clareza. Eles estão desinvestindo dos FDICs. GCRA 11, o rendimento pelo fundo, os rendimentos distribuídos pelo fundo referente ao mês de setembro foram de R$1,20, resultando em dividendo yield de 14,4% ao ano. Senhor dividendo. Considerando os preços da emissão inicial de R$100, o rendimento continua sendo impactado pelo IPCA. O índice de correção
dos CRAs do fundo, que apresentou variações negativas no mês de julho, menos 0,8, em setembro, 0,70, menos 0,36, e agosto 0,36 negativo e setembro 0,29 negativo. Esses impactos são pontuais e a expectativa da gestora é que o último trimestre do índice apresente patamares positivos, contribuindo para o resultado do fundo. Game 11, o Game 11 oscilou no mercado secundário de mínima de 9,47, máxima de 9,68, encerrando o mês a 9,58. A média diária de negociações no período teve um acréscimo de 15% comparado ao exercício anterior, ficando 261 mil por dia. Com o aumento do volume de negociação nos últimos meses, atingimos novamente o maior número de investidores que o fundo desde o início das suas negociações na B3, contando agora com 17.503 no Game 11. O resultado de setembro do Game 11 foi de 3,8 centavos. Olha só, gente. Foi só 3 centavos o impacto. Impactado diretamente pela combinação do IPCA de julho e de agosto, ambos com deflação. Os dividendos a pagar em 24 de outubro será de 10 centavos. Assim, o resultado acumulado ficou em 9 centavos. Então, acredito que, devido à deflação de agosto ter sido a maior, e já não vai, a de julho ter sido a maior, e a de setembro é menor que a de agosto, acredito que ele vai fazer um resultado melhor, deve fazer um resultado aí de 5 centavos para mais. E ainda tendo esse resultado, ele deve conseguir distribuir 9 centavos nos próximos 2 meses tranquilamente, o Game 11. Comentários do Kiko. 3 cuidados para o investidor iniciante. Pessoal, eu vejo muitos iniciantes me procuram, então eu trouxe esses 3 cuidados aqui, porque me preocupa mesmo quando eu vejo alguém não seguindo essas regras. Então, vou falar desses 3 cuidados, pode ser considerados regras, e caso você esteja num deles, também não precisa sair correndo amanhã e se ajustar. Evite ter na carteira mais de 10% em qualquer ativo. Para mim, o meu limite é 5%, mas eu sou uma pessoa que estuda muito e acompanha os fundos de investimentos imobiliários, então, para mim, ter no máximo 5%, e esses 5% ou 10% é da carteira total, é da carteira de investimentos, onde está lá a renda fixa, onde está lá as ações, onde estão os fundos imobiliários, os FIAGROS e os FIINFRAs. Então, é 10% da carteira total. Hoje, eu estava até dando uma olhada mais cedo, a carteira que eu tenho, o fundo que eu tenho na carteira, maior exposição está por volta de 7% da carteira de fundo imobiliário. Se você olhar a carteira geral, ele não dá nem 4% a minha maior exposição em fundo imobiliário atualmente. Segundo, cuidado. Toda vez que sair uma notícia ruim sobre seus ativos, tenha calma. Lembre do porquê você comprou o ativo. Exato. Porque foque nos fundamentos desse fundo, desse ativo que você tem na carteira. Os fundamentos desse fundo é que vão determinar se você deve continuar nele ou não. Você não pode simplesmente, porque todo mundo está vendendo, vender também. Então tenha calma, aguarde. Ah, mas se eu aguardar demais, o prejuízo vai ser maior? Sim, mas a maioria das vezes a gente aguardando, a notícia passa e os fundamentos se mantêm e o preço volta. A maioria das vezes. Então, quando você aguardar e se der mal, vai ser raro, a não ser que realmente você fez uma má escolha de ativo. Mas se você escolheu um bom ativo, normalmente são notícias temporárias, vai voltar. E outra, até você conseguir interpretar sozinho as informações de mercado, procure mais de uma fonte de informações. Primeiro, eu sou uma pessoa otimista para os nossos queridos fundos imobiliários. Eu sempre vou ler as notícias olhando com o lado bom. É muito difícil fazer críticas negativas. É lógico que tudo pode ser melhorado. Então, às vezes, a crítica ela pode ser considerada negativa, mas eu nem considero negativa. É uma melhora para uma demonstração de resultado, é uma melhora para poder deixar mais claro uma informação no relatório. Não significa. Agora, é bom você também ter outros canais para você assistir até que você, investidor iniciante, consiga ler as suas informações de mercado e sozinho interpretar. É principalmente quem segue aqueles canais negativos. Aqueles canais negativos, às vezes, parece que eles nem gostam de fundos imobiliários. Então, muito cuidado com isso.
Então, tem aquele controle, mais de uma opinião para você chegar à sua opinião, e com cada vez mais vezes você vai tirando a sua própria interpretação, lendo as informações, os fatos relevantes e os comunicados ao mercado sozinho e chegando à sua interpretação sozinho. Essas são os 3 cuidados para o investidor iniciante, para vocês tomarem na carteira, muito cuidado mesmo, para poder crescer, e com o tempo você mesmo vai gerir muito bem sua carteira. Nós vamos encerrar por aqui, vou pedindo a vocês que deixem aquele like, se você ainda não é inscrito no canal, por favor, se inscreva no canal. Muito obrigado a todos, um bom dia, uma boa sexta-feira e até mais tarde.